Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos nós. É um prazer poder ocupar o púlpito mais uma vez e saudar a todas as mulheres aqui de perto e as que estão longe também através do sinal etéreo da internet. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Serei breve, não ocuparei nem 4h30 na mensagem. E quero convidá-los a que abram as Escrituras Sagradas no texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Eu vou destacar 2 versos, mas para que nós entendamos o que os 2 versos querem dizer, nós vamos ler mais alguns. Capítulo 5, a partir do verso de número 3. Peço a você que se tem a sua Bíblia em papel, que a abra. E se infelizmente não está com a sua Bíblia de papel, use esse trem aí, o celular, ou não sei se vai aparecer aqui também. Diz assim a palavra, vamos ficar de pé para a leitura. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 5, a partir do verso 3. Mas a impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Eu destaco os 2 versos aqui supracitados, versos 8 e 9. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Podem se sentar. Há muito tempo atrás, nos nossos púlpitos se pregava um evangelho que exigia, por parte daqueles que o aceitassem, uma mudança de vida. Deveria ser uma mudança radical, uma mudança transformadora, uma mudança de valores intrínsecos à natureza desta pessoa. Eu, por exemplo, converti-me aos 14 anos. O que um menino de 14 anos vai mudar? Muita coisa. A minha vida, antes de conhecer o Evangelho, era uma vida de trevas. Eu gastava os meus finais de semana no Scarlatti Clube da Lapa, onde havia o baile. E ali, naquele baile, onde passávamos brilhantina na cabeça, onde andávamos parecidos com aquele ator da brilhantina, ali havia bebida vendida para menores de idade, e eu era um dos que bebiam, e fumava à vontade. Essa era a minha alegria efêmera dos sábados à noite. Quando eu ouvi a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, pregada na autoridade da Bíblia Sagrada e por alguém que andava na luz, eu percebi quão em trevas eu estava.
e como a minha vida era diferente do padrão que Deus queria para mim. Então, aos meus 14 anos, apresentado a mensagem da luz de Cristo por alguém que andava na luz, eu me senti nas trevas e clamei a Deus: Senhor, brilhe a tua luz no meu caminho. E Jesus brilhou. Ele me transformou instantaneamente no dia em que eu me entreguei a Cristo. Começou por uma transformação do meu interior. Quando eu entrei pela porta da igreja, e naquela época foi na Igreja Batista em Sumarezinho, e ouvi a pregação do Evangelho, eu olhei para aquela porta na hora da saída e disse: entrou uma pessoa, está saindo uma completamente diferente. E a minha vida foi transformada pelo poder de Deus. De repente, os embalos dos sábados à noite já não correspondiam mais ao que eu queria, porque agora eu queria os embalos da fé numa adoração verdadeira ao Deus da luz. Agora não me interessava mais fumar para ter prazer nos meus pulmões e de ver a fumaça saindo. Aquilo para mim já não representava mais nada. O meu prazer era ler a minha Bíblia, o meu prazer era estar com os jovens e adolescentes do meu tempo, o meu prazer era estar na casa do Senhor e aprender aqueles cânticos tão simples, tão puros, tão verdadeiros. Os púlpitos pregavam a respeito deste evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho da conversão, o evangelho do compromisso, o evangelho da mudança. Era muito clara a diferença entre um crente e um não crente. Aliás, não tínhamos dificuldades de dizer: sou crente. Era uma estampa que levávamos na nossa testa, porque a partir do momento que assumíamos a nossa fé, já éramos considerados cidadãos de segunda categoria. As pessoas olhavam para nós com restrições, entendendo que éramos pessoas desprovidas de inteligência, quando na verdade era exatamente o contrário. Uma vez que somente os inteligentes possuem sabedoria, e diz a Bíblia: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas aos poucos, meus irmãos, um fenômeno contemporâneo, já previsto nas páginas das Escrituras Sagradas, passou a ocupar muitos dos nossos púlpitos. Pessoas desprovidas da luz do Evangelho passaram a subir aos púlpitos e proclamar uma mensagem que nem transforma, nem muda e muito menos ilumina. Ela apenas contemporiza, ela apenas tenta conviver com o pecado de maneira a não desagradar nem a gregos e nem a troianos. Uma mensagem xoxa, de um sal sem gosto, de um tempero que não pega, que se tiver tem, ninguém nem percebe, e se não tiver também não faz falta. Aos poucos, ao invés de mostrar a cruz de Cristo e a renúncia que cada cristão faz dos seus próprios valores humanos, valores pequenos, pelos valores de Jesus, custe o que custar, inclusive a perseguição, passamos a mostrar para as pessoas que evangelho era dinheiro, era fama, era poder. E então passamos a adaptar a nossa vida cristã, colocando um selo gospel em tudo que fazíamos. Pecávamos antes, agora vamos fazer um pecado gospel. Fazíamos coisas erradas, agora vamos fazer um erro gospel. Então o gospel passou a ser uma etiqueta na mídia popular. O que você é? Eu sou funk. E você o que é? Eu sou cult. E você o que é? Você é gospel. Mas passamos a estar debaixo das trevas, como todas as outras pessoas estavam. Muito obrigado, meu irmão. Passamos a gozar das trevas, como quem estivesse iluminado. Mas estas trevas escureceram o Evangelho. E este escurecimento do Evangelho passou para as paredes. Porque agora os nossos templos têm que ser pintados de
bem escuros, para nos adaptarmos, e isto aqui não ser um lugar de culto, mas ser uma estação de estúdio de gravações, porque o objetivo agora não é mais falar com Deus e levar o povo à presença da luz. Agora o negócio é estarmos nas trevas e nos destacarmos no meio da escuridão, apenas ao nosso bel prazer e à nossa alegria. A Bíblia diz que a nossa vida de trevas era composta de algumas coisas. No versículo de número 4 diz que nós tínhamos conversações torpes, ou seja, falávamos de coisas inconvenientes. Falávamos de assuntos maliciosos. Falávamos de temas que sequer sabíamos, mas como todo mundo falava, falávamos também. Não deveríamos, quando estávamos nas trevas, nós tínhamos chocarrices, tipo quinta série, fazendo piada de tudo. Era assim que era a nossa vida, coisas essas inconvenientes. Mas de repente diz a Bíblia que Jesus Cristo, que é a luz do mundo, brilhou em nosso caminho, mostrando-nos pela luz a nossa sujeira. E é isso que Jesus faz quando brilha no coração de uma pessoa. Ele exibe a sua própria sujeira. Lá em casa tem um quintal e nós tínhamos algumas galinhas. Essas galinhas viviam nababescamente, só botando, sem nenhuma ameaça para a panela. Mas galinhas comem. E nós dávamos comida, mas não são apenas galinhas que comem, os ratos também comem. E eles passaram a habitar o mesmo quintal onde as galinhas estavam. E era uma família de ratos, e os irmãos sabem que os ratos gostam muito de uma prole bem grande. E de repente víamos lá numa muda de babosa, ratos fazendo uma roda gigante, pulando, saltitando, brincando. Eu disse, mas quem disse que o meu quintal é parque de diversão para ratos? Eles saíam na sombra, eles saem quando o sol está se pondo, e vão passear e fazer a sua festa. São os habitantes das trevas. Os ratos estão nas sombras. Como todas as coisas que fazem mal estão nas sombras, elas não aparecem, porque se aparecerem ninguém as quer. No caso lá de nosso quintal, tivemos que doar as nossas galinhas, não para a panela, mas elas foram viver no paraíso galináceo, lá em Ibiúna, num sítio onde há, 500 galinhas. Agora elas têm até um galo como marido, e agora provavelmente elas vão ter até pintinhos com uma prole. Galinhas predestinadas que vieram de Barbosa, lá onde eu morava, e que agora já estão no seu Éden galináceo. Agora os ratos nós não queríamos, então nós envenenamos o lugar, porque aqueles ratos não são bem-vindos. Aliás, meus irmãos, se alguém quer cultivar ratos é porque está louco da cabeça. Assim como nós não cultivamos ratos porque eles trazem a leptospirose e outras enfermidades e acabam com as nossas coisas, também as coisas das trevas na vida de alguém que é da luz não devem mais estar na nossa vida. Mas nós acabamos por convidar as obras das trevas para conviver pacificamente conosco, e nós desvirtuamos e tiramos a verdadeira identidade do Evangelho. Nós não somos mais das trevas, nós somos da luz. Nós não somos mais da escuridade, do escondido, da vergonha. Nós somos da claridade, da coisa estampada, daquilo que brilha, daquilo que vai para o céu. Por isso está escrito nos versos 8 e 9, pois outrora éreis trevas. Quem é cristão tem consciência de pecado.
Quem não é cristão não tem consciência de pecado, pelo contrário, acha que Jesus é uma boa filosofia, mas Cristo não é apenas filosofia, Cristo não é apenas um poder positivo, Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e aquele que transforma a nossa natureza. E para que isto aconteça, primeiro eu caio, depois eu levanto. Primeiro eu caio em pranto, reconhecendo que eu estava nas trevas, em pecado, e então eu olho para Jesus, e Ele me lava dos pecados, e me transforma numa nova criatura. Por isso está escrito: outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Todo verdadeiro cristão é filho da luz, é iluminado, é brilhante. Há cristãos que dizem: o lugar onde eu estou é cheio de trevas. Pois é nas trevas que a luz deve brilhar. É lá que Deus nos coloca para nós sermos um farol aceso, para que todos possam enxergar. Eu me lembro, lá em Barbosa, olha, eu estou com Barbosa. Lá em Barbosa, nós estávamos morando num rancho, lá num condomínio à beira do rio, e acabou a energia elétrica porque caiu uma árvore da rede que servia, e nós ficamos sem energia elétrica por 18 horas, num calor de 43, 45 graus, com mosquitos e tudo que você possa imaginar, e de repente não tínhamos nos provido de velas. E aí fomos à luz do celular, cujos celulares estavam semi-descarregados. E então com 5%, 3%, 8% daquela luzinha do celular, até corremos e encontramos um toco de vela, para que nos resgatasse das densas trevas da noite no meio do mato. A gente só dá valor à luz quando estamos no escuro. E Deus nos envia como luz no meio das trevas, para que as pessoas olhem para a nossa vida e vejam Jesus no nosso comportamento. Eu não canso de citar a história verdadeira daquele rapaz que aproveitava a 1 hora de almoço que tinha no trabalho para comer, para descansar, e pegava a sua Bíblia para ler. E o seu patrão lá na frente disse assim: o que você está lendo? Ele disse: eu estou lendo a Bíblia, patrão, o senhor gostaria de lê-la? Não, eu estou lendo outro livro, eu terminando o outro livro, eu peço a sua Bíblia emprestada. Um mês depois, o patrão disse: você ainda tem aquela sua Bíblia aí? Tenho sim. O senhor gostaria? Gostaria. Tá certo, patrão, mas uma pergunta: o senhor disse que estava lendo um livro, que livro o senhor estava lendo? Ele disse: a sua vida. Eu estava vendo se o que você diz acreditar bate com a vida que você tem. E eu percebo que aqui no trabalho você é diferente. Você é calmo no meio das batalhas, você é organizado no seu trabalho, você não mente, você apresenta as coisas de acordo com o que é pedido, você é generoso. E eu pensei assim: se essa Bíblia está fazendo isso em você, ela pode fazer em mim também. Então eu gostaria de conhecer o Deus que você adora. Você me empresta a sua Bíblia? É para isso que eu moro onde moro. É para isso que eu estudo onde estudo. É para isso que eu trabalho onde trabalho. É para isso que eu tenho as redes sociais que estão nas minhas mãos, para que as pessoas olhem para mim e que elas, ao olharem para mim, vejam Jesus. Como aconteceu há tempos atrás, num dos nossos missionários de missões mundiais, num período de muita neve e um período natalino. O missionário passava pela rua comercial da sua cidade, quando viu um menino tremendo de frio olhando por uma vitrina onde havia chocolates. Qual é a criança que não gosta de chocolates? Eu que não sou criança gosto. Imagina uma criança.
Mas aquele que tremia de frio não tinha dinheiro para comprar no chocolate. E o missionário olhou aquilo, ele pensou assim: se eu der um chocolate para esse menino, eu não vou ficar mais pobre. Então chegou: menino, qual chocolate que você está olhando aí? Aí o menino não disse nada, só apontou o dedo lá para uma barra de chocolates. O missionário foi lá, comprou a barra, deu para o menino e falou: Deus te abençoe, virou e foi embora. Aí o menino gritou: moço, moço! Ele virou: fala, menino, o senhor é Jesus? A bênção de sermos luz é quando as pessoas chegam a perguntar: será que você é Jesus? E você pode dizer: Jesus é o meu irmão mais velho. Aliás, não apenas meu irmão mais velho, mas é meu Salvador. E não apenas o meu Salvador, mas o meu Deus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o meu mestre, eu sigo o seu caminho. Você gostaria de conhecer mais de Jesus? Porque muitas vezes, irmãos, os púlpitos das trevas e as pessoas que dizem acreditar em Jesus e vivem nas trevas são um desserviço à fé. Porque ao invés de atrair as pessoas por verdadeiro Jesus, elas maculam o nome de Cristo a ponto de que as pessoas agora não querem saber mais a respeito de Jesus. E eu pergunto: você vive e anda como um filho da luz? Diz o verso de número 9: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Repitam comigo: bondade, justiça e verdade. Mais uma vez. O filho da luz é bom. Você é bom? Você tem bondade na sua vida? Seja bondoso, seja generoso. Não é meramente ser bonachão, é ter um coração bondoso, que faz o bem para a família, faz o bem para os vizinhos, faz o bem para os seus amigos, os seus colegas, faz o bem ao próximo. Seja bom, seja bondoso, porque o Filho da Luz está vivendo em toda bondade. Bondade, qual é a segunda palavra? Justiça. Você é justo? Você age com justiça? O que é certo, o que é errado. Se você está em casa, você não atende, escreve não estou em casa, ou manda alguém dizer que não está em casa, mentindo. Você é justo no seu julgamento, fazendo com que as pessoas entendam que em todas as circunstâncias você faz o que é certo? Você é justo nos seus estudos ou você engana os seus professores? Você é justo com os seus colegas ou quer passar a perna no seu colega de trabalho? Você é justo na sua vizinhança ou começa a fazer gatos e pegar energia que não lhe pertence? Você é justo com a sua esposa, justo com o seu marido, justo com os seus filhos? Certo pai falou assim: filho, pare de falar palavrão. E ele disse assim: pai, por que o senhor me manda parar de falar palavrão, e quando o senhor está assistindo o jogo de futebol, é só isso que o senhor fala lá na sala? O que eu sou fala tão alto, que às vezes os filhos não vão ouvir o que eu falo. O que eu sou fala tão alto, que os meus amigos ou vão comprovar que Jesus é real, porque a minha vida mostra isso, ou vão entender que Jesus é um blefe, porque eu, religioso que sou, não vivo 1 milímetro daquilo que propago ou daquilo que alego crer. Por isso, o crente, o filho da luz, tem que ter justiça. Justiça no âmago do seu coração. O que é certo. O que é errado para um é errado para o outro. O que é errado para aquele partido tem que ser errado para o meu partido também. O erro é errado em qualquer lugar.
A boca suja é errada em qualquer lugar. A mentira é errada em qualquer lugar. Então nós temos que ter bondade, temos que ter justiça e temos que ter o que mais? Oi? A verdade. Nós temos que ser verdadeiros. Nós não podemos ser da Gestalt, essa filosofia desenvolvida na Segunda Guerra Mundial, onde se diz, uma mentira dita muitas vezes se transforma numa verdade. Às vezes nós mentimos tanto para nós mesmos, que esquecemos qual era a verdade e passamos a acreditar numa mentira. Deus não é Deus de mentiras. Deus é Deus de verdade. Aliás, foi Jesus Cristo que disse em João capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em João capítulo 14, verso 6, Jesus disse, eu sou o caminho e a... Então nós temos que ser pessoas da verdade, doa a quem doer, verdade, mas sem perder a ternura no dizê-la, sem sermos mal educados na prática da verdade, mas temos que ser verdadeiros. Nada de dizer está bom quando não está, nada de dizer é suficiente quando não é, nada de mentir ou falsificar, temos que dizer a verdade. Há muitas amizades construídas na mentira, há muitas amizades construídas no tapinha nas costas, no beijinho, no abraço, e por trás se fala um monte de palavras que não são convenientes. O que é que eu devo fazer quando não estou bem com alguém? Diz a palavra de Deus, vai e procura o teu irmão, e conserta com ele. Ali não está escrito, vai e procura meio mundo, fala a respeito do assunto, e quando isso vazar para ele, você diga que infelizmente foi assim mesmo. Não, temos que ser pessoas da verdade, e não nos vendermos a nenhum preço, porque fomos comprados por bom preço, o preço do sangue de Jesus. Nós somos filhos da luz, a única luz inacessível, imarcessível, impenetrável, gloriosa, a quem homem nenhum jamais viu, mas pela face de Jesus nós podemos ver a luz, pois ele declarou, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Deixa a luz do céu entrar, deixa ela entrar, porque quando a luz do céu entra, nós vemos as coisas que estão erradas, e aí a gente pode fazer aquela oração do salmista, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, ó Pai, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, graças a Deus este púlpito ainda prega a luz da vida que é Jesus. Graças a Deus que no seu coração e na sua mente, no meu coração e na minha mente, a verdadeira luz continua sendo o centro e o âmago da nossa vida. Mas pede para Deus, Deus, será que eu estou vivendo edificado na bondade, na justiça e na verdade? Pede para Deus mostrar para você. E se Ele disser, mude aqui, você está errando ali, cumpra o que diz a palavra, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Filhos da luz, que sejamos abençoados pela luz do mundo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.